termo de colaboração número 2, presta o senhor João Cerqueira de Santana Filho, na sede da Força Tarefa Lava Jato, no estado do Paraná, no dia de hoje, 6 de março de 2017, em minha presença, procurador da República Roberto Feito Rosobon e do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes. O senhor João Cerqueira de Santana Filho está acompanhado por seus defensores constituídos, doutor Beno Brandão e doutora Alessi Brandão. Senhor João Santana, conforme o termo que o senhor acaba de ler, nós gostaríamos de adverti-lo que o senhor presta esse depoimento, o qual será gravado em arquivo audiovisual, e o presta na condição de colaborador. Eu pergunto ao senhor se nessa condição o senhor se compromete a dizer a verdade e se abdica do seu direito ao silêncio. Sim. Frente a isso, considerando que os depoimentos que estamos colhendo aqui seguem a ordem de anexos que o senhor apresentou, nós gostaríamos de indagá-lo acerca do anexo número 2, que o senhor designou como período de Lula. Posso continuar? Início dos trabalhos. Então, o senhor parou, só para recapitular, que a gente entrou um pouco nesse tema aqui. O senhor estava falando na rua, o senhor foi contactado quando estava na Argentina, chegou em Brasília, teve uma conversa com o então ministro da Fazenda, Antônio Palocci, na residência dele, depois com o próprio presidente Lula, no Palácio do Planalto, onde os senhores conversaram sobre a crise de imagem que ele estava vivendo por conta do escândalo do Mensalão. Ele pediu a ajuda do senhor e o senhor falou que, com relação a honorários, então, o presidente Lula orientou o senhor que falasse com o Palocci. E aí o senhor depois teve uma conversa com o Palocci. O senhor pode partir daí. Então, o senhor, nessa conversa com o Palocci, ele falou também que esse serviço provavelmente ia ter uma campanha agora em seguida. Se incorporava a campanha. Dizendo que ia ser uma coisa tratada como uma coisa só. Como de campanha, e que eu concordei, até porque é prático, isso é muito comum. Que seria uma consultoria não só de imagem ali por causa do escândalo, mas seria uma coisa pré-campanha. De pré-campanha, porque nesse momento aí, quando um candidato, um presidente ou um mandatário está numa campanha de reeleição, não se separa trabalho com o mandatário, com o mandato que ele exerce e a futura campanha. Tá. E nós tínhamos interrompido no momento... Estava falando que os detalhes, valor, o senhor estimou em 24 milhões. 24 milhões, isso foi Mônica já, porque aí eu disse a Palocci naquele momento, no primeiro momento que ele falou, digo, quando for se aproximar a campanha e o que tiver que se acertar é Mônica, que ele já conhecia mesmo, ela é a minha sócia que trata disso, ele estuda bem. Nós estávamos agora em maio, junho, já de 2006. 2006. Foi quando eu voltei a frisar que era importante ter que fosse sem caixa 2 a campanha por causa disso. Mas já repetimos. Então, nós já estávamos no final do primeiro turno. Quando o senhor falou que era importante que não se repetisse o mesmo erro do Palocci Mensalão, da Mendonça, o Palocci concordou plenamente. Disse, não, você tem toda a razão. E quando a Mônica foi lá tratar do que o senhor chama da parte de detalhes práticos, que é valor, tal, nesse momento a Mônica frisou isso, mas eu tenho a impressão, e é bom checar aqui, ele já insinuou um pouco as dificuldades, mas não de forma conclusiva, que aliás é típico do método, da personalidade de Palocci, que é um senhor muito bom negociador e maleável, ele vai aos poucos. Mas aí já era o final do primeiro turno, onde estava no final daquela gravação nossa, que foi interrompida. Quando ele então me disse, olha, está muito difícil, porque tinha uma dívida, que eu não me recordo exatamente. Você já falou que tinha chance de ganhar. E aí tinha chance de ganhar no primeiro turno, e aí ficava muito mais complicado, inclusive para a gente, para receber depois. Porque o melhor momento, de se cobrar uma dívida é quando teve do segundo turno, porque no buraco do primeiro turno, todo mundo, os candidatos estão em pânico e dependendo profundamente do marketing. Nesse momento o senhor já tinha recebido algum valor? Já. Mônica Pazevico deve ter recebido, de quanto tinha recebido. Mas tinha alguma coisa caixa 2 já nesse momento? Eu não me recordo. Acho que não, porque passa a ser... Não, acho que não tinha, porque aí a conversa é importante. Os valores todos recebidos do partido? Do partido.
E aí vem uma conversa decisiva, que é quando aí, no final, quando o Wallace diz, olha, a coisa realmente está pegando. Os financiadores não querem fazer oficialmente, tem toda ainda essa dificuldade no salão, mas agora que vai ganhar, mas tudo indica que vai ganhar, mas precisa ser. Olha, já estava na adrenalina. Isso falou? Na adrenalina, e então isso foi no final de agosto, setembro, final já tinha tido o primeiro turno? Não, finalzinho, ainda não tinha acabado. Ainda estava nos estertores do primeiro turno, né, surgindo as dificuldades. Então foi quando ele me disse, olha, mas tem uma forma muito segura de vocês receberem Caixa 2. Aí perguntou, você conhece a Odebrecht? A assessora da Odebrecht? Ele conheço como baiano, mas não tenho a menor relação com eles. Ao contrário, a minha relação com eles tem um grande problema. Quando eu era da Isto É, eu fiz uma matéria, quando assassinaram o governador Edmundo Pinto do Acre, eu fiz uma matéria que irritou profundamente a Odebrecht. E a Odebrecht, inclusive, protestou contra a revista, porque talvez tenha sido a primeira matéria onde registrava que na noite que o governador foi assassinado, tinha funcionário da Odebrecht dentro do hotel. Eu não tinha elementos de culpar a Odebrecht, mas fizemos uma matéria geral, ampla, que está no arquivo da Isto É. Eu digo, o único detalhe é esse. Além de tudo, ele disse, não, isso não é problema. Agora, aí eu digo, e me surpreende, Palocci, até tem uma piada dele, eu digo, porque até hoje eu sabia que a Odebrecht financiava a direita. Antônio Carlos Magalhães, a Bahia todo o DEM, etc. Mas não sabia que ele estava. Não, a gente que não tem uma frase que diz, ai governo, sou contra, tem outro que diz, ai governo, sou a favor. Então, fique tranquilo, mas é seguríssimo, etc. E pediu para pensar sobre isso. Depois eu falei para a Mônica, e aí é que começa o acordo de Caixa 2 envolvendo a Odebrecht. Quem nesse momento que o Palocci pediu para ser procurado na Odebrecht? Nesse momento, eu nunca tive, o único contato que eu tive com alguém da Odebrecht desse escalão foi dessa vez, que era Pedro Novis. Pedro Novis. Por que Pedro Novis? Ele até disse assim, olha, é tão seguro, porque tem o diretor Pedrinho Novis, que disse que ele conhece de vista, porque Pedro Novis, na juventude, foi muito relacionado com pessoas importantes, ligadas à música, amigo meu da Bahia. E Pedrinho disse que ele conhece uma pessoa, e Pedro Novis realmente é uma pessoa. Era presidente do Odebrecht. Era presidente da Odebrecht. E aí eu, pela primeira vez e última, eu tive um contato com alguém da Odebrecht nesse padrão, e era o Pedro Novis, que é a pessoa que eu já conheci, que tinha uma relação de confiança, e fomos na casa dele. Dias depois, aí eu perco toda agora a cronologia um pouco, dizer quanto tempo foi, e na casa de Pedro Novis, em São Paulo, num apartamento junto no Parque Vilas Lobos, umas torres grandes. O Palocci estava aí, o Palocci, a Mônica, Pedro Novis, acho que só, e tinha alguém mais do Odebrecht, eu não sei exatamente quem era, não me lembro exatamente. Acertou-se rapidamente, acertou. Então foi aí que... Falou-se em valores? Eu acho que quando se vê os valores, depois, exatamente, porque aí tinha um segundo turno. Tá. Aí tinha que saber o que ia ser estabelecido no segundo turno, porque aí já tinha passado, etc. Já estava acumulando dívida. É aí que os detalhes sobre a Mônica tenha mais concretamente, mas começa a... Nesse momento, a Odebrecht já falou como queria pagar, se era no exterior, se era aqui? Sim, foi boa a sua pergunta, doutor, porque quando o Palocci falou, a Odebrecht me falou, olha, mas o pagamento tem que ser lá fora. O próprio Palocci já falou. Você tem conta lá fora? Eles têm, porque eu tinha uma conta de 1999, aberta aqui, no Banco Heritage, é o Shelville. Sim, mas é como o senhor falava. Esse aí que aí já consta do meu depoimento lá, o juiz Sérgio Moro. Eu digo, tem. É uma conta na Suíça. É na Suíça, no Banco Heritage, a conta Shelville. Quem perguntou isso? Nesse momento foi Palocci. Disse, na primeira reunião. Só pode ser do exterior. Você tem como receber lá fora? Eles têm. Eu digo, eu tenho, porque eu tenho essa conta. Está praticamente inativo. Quando abrir, por favor, voltar lá dentro da campanha do senador Delcídio Amaral, eu tenho um informe a dar sobre essa conta. E teve essa conversa com o Pedro Novis. Aí começa exatamente aí que começa essa... Que foi acho o primeiro grande erro meu dentro dessa relação. E começa um longo histórico de intimidades. E nessa reunião lá no apartamento do Pedro Novis, lá perto do Parque Vila Lobos, já se falou em... Porque
porque o senhor falou que a primeira pessoa que falou sobre os pagamentos deveriam ser no exterior foi o Palocci. E nessa reunião também foi falado isso? Eu não sei se exatamente chegou, mas estava subentendido. Se não se falou, estava subentendido. Então o Palocci provavelmente já tinha avisado. Já tinha falado, já estava subentendido. Tá. E o que foi discutido nessa reunião? Nessa reunião, primeiro é clássico daquela conversa do apoiador. É saber como é que está a campanha, como é que vai ser, se a campanha estava bem, as condições de coisa. E depois você entrou nessa, ele próprio assumiu que só tem uma dívida, que como o Palocci falou, nós vamos ajudar a viabilizar. E depois a gente conversa, Pedro, chama ele Pedrinho. E Pedrinho trata disso como a única vez e o único contato que eu tive. Mônica teve muitos contatos posteriores, mas eu nunca tive nenhum contato. O que ficou ajustado que seria tratado entre Mônica e aí, se os senhores quiserem aprofundar com Mônica, é até melhor, porque ela vai dar com mais precisão como é que foi feito depois. Então, nesse momento... Agora sim, nessas conversas, nessa cronologia, o senhor chegou e teve com o Lula no Palácio Planalto, depois com o Palocci e depois com o Pedro Noviço. Mas havia alguém comentou, seja numa conversa com o Palocci, seja da Odebrecht, se o candidato sabia da forma de pagamento, ele sabia dessa... Diretamente não, mas Palocci, nas conversas com Mônica, desde que negociou o preço sempre dizia a palavra final é do chefe. O chefe tem que dar. E depois trazia, olha, o chefe concordou. O chefe é o Lula. É Lula, o Lula também. Mas com ele diretamente, no Lula, nesse período, eu nunca tratei. Tratei com ele exatamente sim, porque teve essa conversa toda, mas de efetivo nada acontecia. Sim. Porque é muito lento, tanto que começam a se acumular as dívidas. E então eu digo, presidente, uma vez eu tive com ele já numa gravação perto do segundo turno, eu digo, olha, nós estamos com um problema. Tem atraso no nosso pagamento, aí não me referi isso, aquilo, exatamente, até porque eu não tinha intimidade. Isso foi quando você falou? Isso já no intervalo no início do segundo turno, que ainda não estava, porque eu não podia correr o risco. Então o senhor cobrava do Palocci até... A primeira pessoa que era cobrada era quem? Era o próprio Palocci? O Palocci e Mônica é quem fazia isso. E eu, de vez em quando, também, porque eu tinha. Porque eu tinha. Não, Palocci. Aí, quando não funcionava... Quando não funcionava, eu tive 2 momentos onde eu fiz pressão direta no presidente. Não com detalhes, ainda está isso, mas dizendo, já está atrasado, nós não temos condições de continuar assim. Ele, está atrasado, não sabia, eu vou falar com o Palocci daquele jeito. E deve ter falado porque as coisas começavam a fluir. Foi assinado, então, é isso que eu acho que é bom que Mônica se reporte com mais detalhe, é isso, o contrato, o aditivo de segundo turno. Eu não me recordo exatamente qual o valor. Mas, novamente, é 50% do valor do contrato. Novamente, mas não sei se estava em 24 milhões? 24 era, salvo engano, era para o contrato do primeiro turno. O segundo turno, a margem sempre variava de 40% a 50% no segundo turno, o preço A mais. A mais, claro que é. Primeiro turno e segundo turno. Então, vamos dizer, o senhor cobrou para o segundo turno, é 50% do 24? Eu imagino que tenha sido isso, mas não me recordo. Não me recordo, Mônica sabe. Mônica tem condições plenas de dizer isso. Esse alerta vermelho que o senhor bota aqui no... O alerta vermelho é isso, presidente. Se não pagar, a gente não tem condições. Eu estou com dívidas muito grandes, já parar o trabalho. Depois que o senhor falou com o Lula, o que aconteceu de diferente? Começou a sair um pouco mais, mas tenho certeza de que... pela Odebrecht? Aí não, mas não acho que o PT... Isso é que eu vou ser reiterativo, mas Mônica tem muito mais condições de explicar isso. Mas o pagamento, sim, porque o próprio PT atrasava na parte oficial. Nunca se pagava em dia, até porque eles vão fazendo... Tanto oficial quanto o Caixa 2. Porque vai se fazendo aqueles outros pagamentos. E a barganha dos partidos aliados. A barganha do micro varejo da política. E etc, etc. O que o Lula disse quando o senhor falou que não estava recebendo pagamentos? Não, ele manifestou sempre surpresa. Pô, não é possível. Não está em dia, porque aquela forma que o Lula tem simpático e o senhor estava se referindo tanto ao Caixa 1 quanto ao Caixa 2? Eu imagino que sim. Tenho quase certeza que sim. Por quê? Porque eu não conheço, doutor, um único candidato que não tenha conhecimento de Caixa 2. Não, mas isso Não. A gente precisa ter fatos concretos. Não, em relação ao Lula, nesse período,
Não há nenhum fato. Eu nunca tratei diretamente com ele como presidente da República, até porque eu não tinha intimidade com ele nesse nível, e ele tinha as cautelas dele. Agora, pelo conjunto da obra, pela a cultura existente, obviamente eu deveria saber. Alguma oportunidade em que ele tenha, em que esse assunto tenha vindo à tona, numa conversa que o senhor esteve com ele? Não, viria um pouco adiante. Na campanha, já na outra campanha da Dilma. Mas aí eu posso relatar quando entrar na campanha da Dilma. Que eu me recordo. Ele já tinha uma conta corrente ou não? Eu comecei a perceber que existia uma... Quando eu começo a perceber, para o bem e para o mal, de que existia uma espécie de conta corrente, é quando eu passo a ser também fazer parte dessa rolagem de dívidas. Por quê? Depois de nós estamos falando da eleição de 2006. Veio as eleições de 2008. 2008, eleições de prefeito de capital. Em 2008, eu fui convidado para fazer a campanha Marta Suplicy, em São Paulo. Campanha dificílima. Quem vem para negociar essa campanha, não comigo, com Mônica, é por isso que eu acho que é importante, é exatamente a Marta encaminha a Palocci, ao PT Nacional, bem. Imediatamente também, sem que eu quisesse, eu não queria nem fazer a Marta. Não queria porque eu sabia que a campanha é difícil, terminou derrotado. Mas veio a pressão também amigável para se fazer Gleice Hoffmann, aqui em Curitiba, a campanha. Tudo, então, passou a fazer parte de um bolo só. Aí é que começa a ficar claro. De que essas duas campanhas estão no anexo 3, né? Então, voltando até... Tá. Mas só para ficar descontextualizado, quando o senhor fala um bolo só, o senhor... Um bolo só pelo seguinte, permita-me. E que eu ingenuamente imaginava que era para me dar segurança, porque não só a mim, porque se eu era o marqueteiro do presidente, da campanha presidencial, era o marqueteiro mais importante do partido, eles tinham que pensar, eu imaginava, que tipo, essa forma irregular e ilegal, mas que com um máximo de proteção. Ingenuamente eu imaginava que a Odebrecht passa a ser o pagador exclusivo nesse período de Caixa 2 da campanha presidencial. Eu imaginava que é porque era tão protegido o sistema que era apenas como um doador oficial que faz isso e tal. Mas quando começa a acumular essas dívidas, a partir daí começa a se eu pelo menos tem alguma coisa que deve ter uma organização, deve ter um acordo, um contrato aí maior. Mas mesmo assim, vai-se na lei da gravidade, vai se levando. Então, nesse período, eu acho que era essa pergunta que eu queria fazer. Porque aqui no Sonex só termina aqui ele falando da conta corrente. Aí o senhor começou a se tocar dessa... que isso, Mônica é quem pode falar melhor, porque ela passou a perceber isso a partir de diálogos com próprias pessoas que ela foi procurar na própria empresa. O senhor chegou a falar aí que o partido é rolando, o senhor percebeu quando ele teve essa sondagem para fazer a campanha da Marta e da Gleice, que o senhor viu que era uma coisa só, o senhor usou essa palavra, viu que as dívidas estavam... Vão se acumulando. Então, eu comecei a ter medo daí, o que iria acontecer muitos anos depois, que estava se formando uma pirâmide. Uma pirâmide que ia chegar a um ponto onde eu ia receber um tremendo cano. E terminou acontecendo. Em 2015, 2016. A administração dessa dívida, o senhor mencionou aí também, que era quando apareceu o Antônio Palocci de novo como interlocutor para tratar de campanha municipal, estadual, municipal nesse caso, né? Municipal. Aparece o Antônio Palocci de novo, né? Coordenando as campanhas. E passa a ser o interlocutor permanente nosso. Tá. Até a campanha da Dilma, da presidenta Dilma. Até o da Dilma que o senhor vai falar depois. Vai falar depois. Porque logo depois de 2008, e esses detalhes sobre pagamento, eu repito, Mônica pode esclarecer melhor, tem 2009 o convite e para fazer a campanha presidencial em El Salvador. Que o presidente Lula me pediu para fazer essa campanha. E só reforçando, o senhor falou aqui que quando falava com o Palocci, quando tinha alguma questão, uma dúvida, ele sempre falava que esse... Reportar o chefe. O chefe é que tem... Então, o senhor coloca aqui que havia plena consciência dos candidatos e principais líderes do partido.
com relação a essa conta corrente, quando você fala da conta corrente, você coloca aqui que havia plena ciência dos candidatos e principais líderes do partido, Lula e depois Gil. Certo. Agora tem um dado que eu me recordo. Aí sim, o doutor, que é a pergunta que fez o Lula, qual, uma vez que diretamente foi tratado desse assunto, não na campanha dele, em 2009, para a campanha de El Salvador, que é a campanha do presidente Maurício Funes, e se eu quero que espere até aí, porque não, pode falar, passando do presidente Maurício Funes, que era um candidato do FMLN, que novamente eu não queria fazer, estava saindo da campanha derrotada da Marta, estava cansado, mas foi feito quase uma chantagem emocional, político-emocional para mim, bem. O último ponto aqui desse anexo é isso, a relação à conta corrente. Se puder, tá. Porque aí fica isso. Pode ser melhor esclarecido agora. Eu acho que a gente precisa explorar aqui algumas coisas que constaram no seu anexo. Eu não vi o senhor ainda detalhar. Aqui, em trecho do seu anexo, o senhor menciona que interrupções de João Santana com Lula. Tem condições de discorrer sobre as interrupções, aquelas que trataram de cobrança de atrasados. Exatamente. Isso o senhor mencionou. Na continuidade do parágrafo seguinte, o senhor fala: João Santana teve um convívio íntimo e inegável com Lula e Dilma e tem plenas condições de expor com detalhes esses encontros em que trataram de pagamentos não oficiais. Sim, isso podemos começar a fazer agora também, seguir adiante, porque com El Salvador é que surge pela primeira vez, a primeira conversa que eu tive com o presidente Lula, onde estava se falando de caixa 2 de campanha, que aí no caso foi El Salvador. Vamos aproveitar e falar logo, né? Então em 2009, mas isso não é em 2009, no final de 2008, quase no finalzinho da campanha da Marta, eu recebi a visita do então candidato do FMLN, Maurício Funes, sua esposa, que é brasileira, Wanda Pinato, pedindo que eu fizesse a campanha. Eu não conhecia eles, ele disse: olha, é muito difícil que eu possa fazer, etc. Por isso eu estou cansado, eu quero sair dessa campanha, depois eu quero ir para Nova York, passar um tempo, eu tenho que fazer um curso lá, e etc. E aí eles procuraram o Lula, aparentemente, o Lula pediu. Disse: olha, eu tenho que ajudar, porque lá é a campanha onde a FMLN pode vencer, você é uma pessoa de esquerda, você é uma pessoa que pensa lá, é o Salvador, aí toda a história é o Salvador, que não precisa repetir. Pense nisso e não se preocupe que nós lhe garantimos. Então desse breve. E garantimos, aí diziam pagar esse. Claro, que não pense que você vai ter problema com isso, que depois falou as conversas com os próprios Lula falou. Então, foi então, isso aí de 2003, isso foi novembro, dezembro de 2008 e 2009. Acertou-se, Mônica, da parte do anexo, acho que ela vai detalhar de preço baratíssimo, porque foi muito chorado, etc. E tal, a campanha, e fomos fazer El Salvador. E aí eu resolvi fazer El Salvador. Aí há um episódio que é importante. Já no final da campanha, da campanha, a mídia em El Salvador, como aliás na maioria dos países, Brasil é uma exceção, é como Estados Unidos, é mídia comprada. Cada partido compra na televisão como se fosse um anunciante normal e compra na TV o seu espaço. Na Argentina era assim até recentemente, a maioria dos países. Europa, vários países, todos os países são assim. E nós estávamos com a campanha muito bem colocada, e já estava na dianteira, já estava recuperando muita produção, que a gente monta sempre estrutura de metrologia, e não tinha dinheiro para pagar o comercial, para comprar mais pauta, como chama a mídia. Então, e eu plenamente envolvido emocionalmente e profissionalmente com a campanha. Você entra numa campanha, você quer vencer. Então foi que ele disse: não dá para você ir conversar com o Lula, você disse, ver como é que ele pode nos ajudar. Quem? Isso, Maurício e o candidato. Maurício Funes, que se torna um presidente eleito depois. Eu digo: olha, Maurício, chamado de Maurício, não era eleito. Eu digo: é uma coisa que eu nunca faço, você tal, mas perante isso, já que vocês não estão podendo falar com ele no telefone, eu vou lá explicar para ele o que estava acontecendo. Aí vim falar com ele.
Aí falei no Palácio Planalto, disse, presidente, é o seguinte, vocês ajudaram, nos contrataram um Boeing, agora o Boeing está sem dinheiro para o querosene, então não tem sentido. Tudo que foi feito lá, se não tiver dinheiro para comprar a mídia, não tem. Então, o senhor pode ajudar nisso, ele manda, eu estou aqui como um emissário, fala, pode saber se pode pagar. E lhe digo, se comprar a mídia, aí nós podemos ganhar a eleição lá. Quando que foi essa reunião? Isso foi no Palácio Planalto, isso em 2009, deve ter sido no segundo semestre de 2009, que já estava perto, no meio para o fim da campanha. Lá não tem lá a campanha, não tem segundo turno. Então foi que, surpreendentemente, o Lula me disse o seguinte, João, é o seguinte, liga para o Emílio Odebrecht. Conhece o Emílio? Ele disse, não, só de nome, nunca conversei com ele. Então é o seguinte, o Gilberto Carvalho vai ligar para o Emílio, dizendo que tudo isso era muito urgente, dizer que você vai procurar ele para tratar de um assunto que me interessa, o assunto aí. Gilberto depois me passou o telefone, eu liguei 1 ou 2 dias depois para o doutor Emílio. A primeira e única vez que eu falei com ele foi dessa maneira no telefone. Doutor Emílio, o senhor sabe de um tema que o Gilberto tentou falar do senhor, etc. Ele disse, não. Ele disse, eu sei. Não, eu sei, foi muito simpático, mas disse, olha, mas eu já falei, mandei dizer ao chefe que esse assunto eu prefiro tratar com o italiano. Deixa que eu trato com o italiano. A primeira vez que eu vi o termo, italiano. Mas fique tranquilo que isso. Mas não. Eu digo, olha, eu agradeço muito bem, e para mim foi um alívio, que eu nunca tratei desse tipo de apoio. Então, e depois foi resolvido, via a subsidiária dele no Panamá. O dinheiro chegou, não sei como. Do Panamá que viabilizou. Pelo que eu soube, foi viabilizado por lá e o dinheiro chegou à campanha. Quando eu voltei, já havia sinais de que ele comprou-se pauta, etc. Essa informação relevante, nesse aspecto de coisa. Mas especificamente aqui sobre condições de expor com detalhes encontro em que tratou com o Lula sobre pagamentos não oficiais. Esse é o único momento, até essa etapa, na campanha dele, nenhuma vez, assim, diretamente, diz, olha, presidente, porque tinha Palocci, que era um interlocutor mais que credenciado para tratar dessa forma, e não precisava levar o presidente. Mas ele, o próprio presidente, trouxe a mim, na campanha de El Salvador, esse tema, dessa maneira, e mandou procurar uma ajuda de empresário. E disse, inclusive na época, disse, olha, eu sei que o Emílio tem interesse na América Central, está por lá a coisa, e vamos ajudar. Mas como o senhor sabe que é pelo dedo do Caixa 2? Porque não havia outra maneira que não fosse. Não havia. Porque ele não poderia contribuir na campanha de maneira oficial. Era o caminho óbvio, tinha que ser do Caixa 2. Como é prática, e não só, agora ampliando, não é só no Brasil, como na maioria dos países. Não possuía a possibilidade de financiar oficialmente essa campanha? Não, até porque é uma empresa estrangeira. E depois é também uma empresa que a Odebrecht não tinha nem negócio no El Salvador. E passou a não ter, acho que nem depois disso fez negócio no El Salvador. Ainda nesse anexo, o senhor mencionou essa questão da conta corrente. A conta corrente é uma expressão nesse aspecto, que existia um fundo onde foi se juntando dívida. Primeiro, nossa, eu imaginava que aquela dívida só tratava de assunto com a gente, por motivos que eu já ingenuamente expus. Ingenuamente no sentido que imaginar que esse tipo de pagamento e a relação da Odebrecht era com financiamento da campanha mais importante. E que era uma forma de contribuição de campanha. Não imaginava jamais que fosse a estrutura que se revelou hoje, depois para todos. Mas quem que utilizava essa terminologia, conta corrente? Ninguém usava. Acho que Mônica ouviu isso tempos depois, ouviu isso do Gilberto. Mas é bom que seja ouvido Mônica sobre isso, porque tem a impressão que ela ouviu que ele falando da conta, da cota, o italiano, mas isso já é muito tempo depois.
Isso nunca foi dito para o senhor expressamente? Não. O senhor inferiu isso? De conta corrente, sim. Nesse aspecto, porque é uma expressão é uma busca de uma definição, né, de um processo do pagamento. Aqui tem no anexo, tem uma referência a anotações em agenda. Burocracia, Mônica, recuperar atraso mineiro. O que são essas anotações? Isso aqui, salvo engano, já se refere à primeira campanha de Dilma Rousseff, que que era um atraso que estava existindo, que a partir de determinado momento, essas dívidas foram se somando. Quer dizer, já não se sabia muito o que era ainda, eu mesmo não sabia, até porque eu nunca procurava saber detalhes nesse nível, o que era dívida ainda remanescente de Marta, de Gleisi, de El Salvador, etc. Isso vira um bolo só. Mônica que pode explicar um pouco melhor isso. Em termos de quantitativo... Não me lembro, mas isso está tudo definido. A Mônica tem isso. Aproximadamente, quanto o senhor estima tenha sido o valor dos honorários do senhor nessa campanha de 2006? 2006, essa do presidente Lula? Isso. Eu acho que, como eu falei, eu me recordo, até onde eu me lembro, 24 milhões de reais foi o primeiro contrato, e o segundo turno eu não sei se chegou foi fechado na margem histórica para mais ou para menos de 50%. Então isso, Mônica tem todas as condições de dizer que foi isso, menos ou mais. E desses cerca, aproximadamente, 36 milhões, quanto o senhor estima que tenha sido valores recebidos pela via do Caixa 2? Não tenho ideia. Mônica tem todas as condições, para não cometer erros de grandeza nem para mais nem para menos. Acho que nós temos que ter muita cuidado nesses dados. Quando se iniciou os pagamentos pela via do Caixa 2, continuaram a serem realizados pagamentos pela via oficial? Sim. Eu acho que sim, que algumas dívidas que também foram ficando. Não, se bem que a dívida oficial, ela tem um limite de ser saldada. No final de campanha, eu não sei exatamente, mas tem um prazo legal, onde os partidos têm que regularizar suas contas ou assinarem um termo de dívida. Não? Isso o senhor, como procurador, deve saber melhor do que eu. Então, a dívida oficial sempre era paga primeiro. Mesmo que, não que ela não sofresse atraso, sofria. Mas até onde eu me lembro, e tenho quase certeza, nunca foi assinado nenhuma assunção de dívida após fechamento da conta junto ao TSE. Acho que nunca foi. Certo. Agora, tem um outro ponto do anexo que o senhor já citou, mas eu gostaria que o senhor detalhasse um pouco mais sobre essa expressão. O senhor citou aqui como o respaldo do chefe, seria uma expressão utilizada por Antônio Palocci. Palocci sem falar, não, isso aí só com o respaldo do chefe. Isso falava isso para a Mônica, principalmente. Quais seriam esses assuntos que precisariam do respaldo do chefe? Primeiro, o montante da campanha, o preço final da campanha, sempre ele nunca bateu o martelo com Mônica de um preço sem que, a priori. Isso vai acontecer depois nas outras campanhas, já com ele ou com o Vacari. Então, sempre a palavra final, ou o teatro ou não, ou pode ter mais tempo para barganha e negociação, mas ele sempre diz. Então, o montante total da campanha era algo que Palocci mencionava precisar levar até o chefe. Sim, do respaldo sim. Então, como o próprio Vacari também. Certo. Quais outros assuntos o senhor recorda que ele fazia menção a essa necessidade de conversar com o chefe? Não, esses são assuntos dessa natureza, de todas das campanhas, de preço de campanha. Também das campanhas dele e depois da campanha da presidenta Dilma, a primeira e a segunda. Até a primeira. Então. É relativo a valores. E quando ele falava isso, que precisava o respaldo do chefe, ele confirmava em seguida, quanto tempo depois, como que acontecia? Confirmava, e isso eu repito, senhores,
Não, que eu não estou querendo fugir da pergunta, é porque Mônica é que pode dizer, e deve, no depoimento dela, está aí. Claramente isso, às vezes que ele disse isso, o que aconteceu depois, tudo isso. Ela tem até ela tem uma memória gráfica para isso, porque tratava de finanças que eu não tratava nesse nível de detalhamento. Eu faço as perguntas aqui, Sr. João Santana, porque em que pese os acordos estejam sendo celebrados concomitantemente, eles precisam se justificar per si, né? Então, eu peço que o senhor se esforce para tentar rememorar todos os fatos. É lógico que aqui a gente não quer que o senhor traga algo que o senhor não sabe, ou que o senhor soube posteriormente, mas que o senhor sabia à época, né, para poder trazer substância para o seu acordo, né? Não, isso está claro, como tem várias informações importantes que eu disse agora, e outras ainda que eu posso dizer, onde, de fato, eu sei todos os detalhes, e fui partícipe direto disso. Perfeito. Ele falou que é referente à campanha da Dilma, essa anotação da agenda. Então você quer buscar também outro anexo? É só referente à campanha da Dilma, essa anotação da agenda, ou tem alguma coisa referente a esse anexo aqui? É a campanha da Dilma, inclusive tem aqui, e eu sei claramente que é 26/3, isso é o ano é fácil saber por essa coisa aqui, mas é de pré-campanha, até que tem aqui. São Paulo, por exemplo, Meirelli, vice, essa pergunta aqui, porque se cogitou, em determinado momento, não merece ser o vice da Dilma. Ah, da Dilma? Tá. Então isso aqui... Que cogitou internamente. Isso aqui é tudo campanha da Dilma, PSD? Exatamente, isso já é da campanha, atrasos da campanha, da primeira campanha da Dilma. Outra coisa que claramente, que isso aqui, sabe, é 26/3 de 2012. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui tem um outro capítulo que está marcado aqui, Gôndola. Gôndola era o nome que eu dava à campanha da Venezuela. Gôndola por quê? Porque Venezuela é pequena. Aí Capriles. É porque 8 de abril, câncer. É o câncer do Chaves. Capriles. Por que Cabral Capriles? Porque o marqueteiro do Capriles era o marqueteiro, foi para lá como o marqueteiro era o marqueteiro do Renato Pereira, que é o marqueteiro do Cabral. E eu estava anotando aqui, talvez, para falar isso para o Lula. O que é Diamond? Isso aqui é em relação, Diamond é o nome da campanha de Angola. Então, o nosso nome interno, nós temos os apelidos aí. Então, 2012, isso é 2012. Isso eu não tenho a menor dúvida agora de que é 2012. E ela é Lula, uma conversa em São Paulo. Você fica pegando mulher? Como? Arreglo. FM. Arreglo FM. Sim. Isso aqui é melhor contar quando chegar em Angola. Porque isso aqui é Franco Martins. Mas é porque o Lula queria colocar o Franco Martins trabalhando. Mas é melhor, isso aqui é Angola. E aqui o geral é recuperar o atraso mineiro. Mineiro é Palocci, como eu chamava Palocci. Nas nossas anotações internas. Acho que não. Vamos encerrar o termo de colaboração número 2. Termo de colaboração número 5, que presta o senhor João Sequeira de Santana Filho, no dia 6 de março de 2017, na sede da Força Tarefa Lava Jato, em Curitiba, Paraná. Minha presença, Roberto de Pozobon, e na presença do promotor de justiça, Dr. Sérgio Bruno Cabral Fernandes. Também se faz assistido nesse ato o Sr. João Santana por seus advogados, Dr. Alessi Brandão, Dr. Beno Brandão. Senhor João Santana, o senhor celebrou o acordo de colaboração com o Ministério Público e nessa condição o senhor se comprometeu a dizer a verdade sobre fatos ilícitos que praticou, tem conhecimento, assim como renunciou ao seu direito ao silêncio. O senhor reafirma esses compromissos nesse ato? Sim. Dito isso, eu pergunto ao senhor, em continuidade aos depoimentos anteriormente prestados, o que o senhor teria a revelar sobre o anexo 5, que o senhor intitulou como Verba de Campanha El Salvador. Certo. De certa maneira, nós já tratamos desse tema, mas vale a pena
reafirmar algumas coisas. Que eu fui procurado em 2008 pelo então pré-candidato à presidência Maurício Funes, aqui no Brasil, que eu conheci para que fizesse a campanha dele. E eu tinha muito, não demonstrava interesse em fazer a campanha, por uma série de razões pessoais. Mas aí ele pediu ao presidente Lula, e o presidente Lula me pediu fortemente, que era um interesse estratégico, e que não se preocupasse com como é que se chama o termo que usar, não me vem, mas era com pagamento, em suma, em relação a isso que ele arranjou uma forma de nos ajudar a ele, ao Maurício. Então nós fizemos a campanha, demos um preço que Mônica deve recordar qual foi, um preço bem abaixo do que a gente trabalha. Acontece que no decorrer da campanha, a mídia, como eu já disse, é paga lá na El Salvador, e faltou o partido, MPLA, e o candidato não tinha como pagar. Me pediram que viesse ao Brasil conversar com o Lula para mostrar a situação, a dramaticidade que era. Eu falei com o Lula, e o presidente Lula, então, mandou que eu procurasse. Até me surpreendeu, que era a primeira vez e única que eu tive um tipo de missão como essa, para falar diretamente com o Emílio Odebrecht. Pediu a Gilberto Carvalho que avisasse ao doutor Emílio que eu iria ligar para ele ou procurá-lo para tratar de um assunto de interesse dele. Eu liguei para o Emílio, ele me atendeu, expliquei o que era, ele já sabia, aliás, acho que o Gilberto tinha explicado para ele o que se tratava, e me disse, olha, é melhor, diga ao chefe que eu prefiro tratar direto disso com o italiano, para não ter nenhuma confusão, não. Aí pronto, aí quando ele falou italiano, eu imaginei, obviamente, que foi Palocci, que eu já sabia que Palocci pelo nome, mas não que esse codinome italiano é a primeira vez que eu vi, foi uma dedução minha. Não, ninguém chamava, nem entre a gente. Então, E logo depois, quando eu voltei ao Salvador, dias depois eu soube, pelo comando da campanha, de que a Odebrecht tinha feito um aporte via a subsidiária dela do Panamá e que já tinha verba para comprar pauta, comprar programação. E foi comprado e a campanha foi vitoriosa. Comprar pauta são as Não, que eles chamam pautas e inserções. É comprar, como a gente chama mídia aqui, na linguagem da publicidade brasileira. A mídia. Propaganda, como se fosse exatamente, comprar e horário de inserções, porque lá não tem propaganda gratuita. Lá é pago como os Estados Unidos, como os outros países da América da Argentina também, até pouco tempo era assim. Até que mudou a legislação da Argentina. E eu fui um pouco responsável até por isso. Para voltar para ter propaganda gratuita. Né? E aí o senhor acabou o presidente, o candidato Maurício Funes lá. Maurício Funes. Foi eleito? Foi eleito e governou. Ele saiu depois E por que foi essa ajuda ao candidato? Qual é a razão de ser? Por causa de uma afinidade ideológica. Eu acho, primeiro, por ser um partido, por ser um país, por ser um partido de esquerda, era um partido militante, inclusive, que foi um partido de guerrilha durante a Guerra Civil de El Salvador, depois se transformou num acordo de paz, se transformou num partido regular, e que tinha chances de assumir o poder. Como havia o interesse, além de tudo, também havia amizade do presidente Lula e de alguns dirigentes do PT, com a primeira, que deveria ser a primeira-dama, Wanda Pinato, que é brasileira. É brasileira e era uma das fundadoras do PT aqui. Depois foi morar em El Salvador. Foi durante a guerra para lá, serviço humanitário, porque ela não era guerrilheira. E, então, é por esses motivos. Mas eu acho que era uma ajuda de partido de esquerda a partido de esquerda. É isso, Isso. Já foi tratado esse tema, né? Vamos encerrar. Encerrado, então, o tema. Continuidade aos termos de colaboração já prestados pelo senhor João Santana. Iniciamos agora um termo de colaboração número 10, a pedido das defesas, no intuito de complementar aspectos dos termos anteriores. Esse depoimento é prestado no dia 7 de março de 2017, na sede da Força Tarefa no estado do Paraná, em minha presença, Roberto Ricoso Bom, e do promotor de justiça Sérgio Bruno Cabral Fernandes,
também presentes a doutora Alessi e o doutor Juliano Prestes, advogados constituídos pelo colaborador. Repetindo as ressalvas e compromissos legais já advertidos nos termos anteriores, eu pergunto ao senhor se o senhor se compromete, nos termos do acordo que celebrou com o Ministério Público, a dizer a verdade e se o senhor renuncia ao seu direito ao silêncio na condição de colaborador. Sim. Então, eu abro a palavra aos doutores para que façam as perguntas que entenderem pertinentes. Certo. Sr. João, com relação ao conhecimento dos candidatos Lula e Dilma na campanha presidencial, nas campanhas presidenciais sobre o Caixa 2, eles tinham conhecimento dos pagamentos feitos através do Caixa 2? Sim, ao longo da convivência do trabalho ficou claro que sim. No início, surgia apenas como indícios, mas depois se comprovar isso através de abordagens diretas com eles sobre esse tema. Indícios, só para recordar dois, por exemplo, toda vez nas negociações da campanha de reeleição de Lula e na primeira campanha de Dilma, que Palocci sentava com Mônica para negociar valores, ele nunca dava a palavra final na mesa, porque dizia, olha, eu preciso, a palavra final tem que ser do chefe. No caso, o chefe era o presidente Lula. Nas duas campanhas, na campanha de reeleição também da Dilma. E óbvio, se todo o acordo de Palocci já previa um percentual de pagamento por fora, obviamente que os candidatos sabiam disso também. Outro indício, quando havia grandes atrasos e o poder e a eficiência dos apelos de Mônica não funcionava, e eu tinha que acender aquilo que nós referimos como um alerta vermelho, eu tratava diretamente com o candidato. Tratei com o presidente Lula, especificamente no final do primeiro turno e na passagem do primeiro para o segundo turno. É importante falar sobre esse momento, porque é quando o poder, nós temos um poder de fogo e de barganha, mas porque é o final de uma campanha ou a passagem do segundo turno. E eu falei especificamente, tem atrasos, e ele sabia realmente qual era o procedimento do atraso. Até porque também, todo candidato, isso eu via dentro do comitê, tem o poderoso dos informes, não sei, oficiais do TSE, dos pagamentos regulares que são feitos, que são declarados, publicados no Diário Oficial. Então, ali, os pagamentos feitos para mim, eles podiam ver que o pagamento feito para a minha empresa estava em dia, os pagamentos oficiais. Até porque os partidos não podem, ou sofrem constrangimentos quando atrasam esse pagamento. Então, obviamente, que ele sabia o que estava me reportando. Agora, que o que estava atrasado era o pagamento do Caixa 2. O pagamento esse é o problema. Outra pergunta, ele sabia o montante total das campanhas pago de forma oficial e não oficial? Eu imagino que sim, porque Palocci negociava e ele próprio sugeria ou determinava, ou melhor dizer, determinava, olha, vamos pagar oficialmente por aqui e tem que ser uma parte para o Caixa 2. Ontem, mas como é para aprofundar, eu me referi que quando fui fazer a campanha de reeleição do presidente Lula, eu digo, olha, vamos fazer pelo Caixa 1, porque vocês estão vindo de um escândalo sem tamanho, que pode prejudicar todo mundo. Um mensalão. Mesmo assim, o Palocci no primeiro momento disse que sim, depois imediatamente nas negociações com o Mônica já colocou uma cláusula, mas nós conseguimos pelo menos aumentar o valor nominal. O percentual, que antigamente podia ser 40% de oficial e 60% de Caixa 2, etc., eu acho que invertemos a lógica para 70% de oficial e 30%. Tanto que, se os senhores examinarem os arquivos do TSE, vão ver que as nossas campanhas têm um crescimento exponencial do valor oficial, comparado às antigas e até de uma para outra nossa. É fruto dessa negociação interna e do poder e certo prestígio que nós fomos adquirindo no nosso trabalho. Mas voltando a uma questão, doutor, a primeira abordagem também direta e mais crucial com o presidente Lula que eu tive sobre Caixa 2 foi no episódio que eu me referi, no anexo 5, da ajuda para a campanha de El Salvador, da campanha de Maurício Funes. Quando eu trouxe um recado no final da campanha deles que precisava de dinheiro e o presidente Lula mandou que eu procurasse o Emílio Odebrecht. Isso, como já foi, não precisa. Com a presidente Dilma, eu abordei diretamente o tema em várias oportunidades, principalmente durante seu primeiro mandato, porque nós já tínhamos uma relação mais de confiança. Por exemplo, no primeiro semestre de 2004, eu tenho aqui anotado, eu conversei. Primeiro semestre de 2014,
quando eu me queixei de um atraso ainda da outra campanha, que estava sofrendo um atraso, já havia pagamento sendo feito, eu acho, inclusive hoje, eu me recordo, talvez algumas parcelas já tinham sido feitas pelo Zibi, na dívida antiga, mas ainda tinha de ficar dívida que não foi paga. Ela disse, olha, eu quero primeiro lhe tranquilizar em relação à campanha de 2014. Eu estou criando um sistema que você, pela primeira vez, poderá ser pago até antecipadamente. O que ela quis dizer com estou criando um sistema? Que ela assumiu o controle da gestão financeira, pelo menos no que diz respeito, eu imaginava e acho que sim, ao marketing, e que isso dava garantia. E era um valor de algo em torno de 35 milhões. E ela foi quando ela disse que quem ia cuidar disso era o ministro Guido Mantica. Você chegou a expor para ela o valor? Isso, Mônica, depois, na sequência, estou resumindo para não ser falou que era de 35 milhões. E houve um compromisso do Guido Mantica de pagamento de 35 milhões, que seria feito através... Só voltando, essa nova gerência que agora, novo sistema que ela falou, o que era? O que ia mudar nisso? Ia mudar a entrada do primeiro que o Vacari, o PT e o Vacari não fariam parte mais disso. Quem ia cuidar era o Guido e acho pelo controle direto dela. Tá. E isso daria a tranquilidade para a gente. Entendi. De pagamento. Apesar só que infelizmente na prática não aconteceu. O Vacari continuou tratando. Mas o Vacari estava tratando, salvo engano, do passivo. Do passivo. Estava tratando daquelas dívidas, etc. Tá. Mas paradoxalmente ironicamente, apesar de todo esse compromisso, não se realizou, porque essa conversa foi no primeiro semestre, 5 de maio de 2014, era para entrar o dinheiro e o Guido não conseguiu viabilizar, não sei por que eu não tive. Mas nessa nova sistemática não foi nada pago? Não, foi pago uma parte, mas não com a presteja e antecipação que havia sido garantida. Mas providenciado pelo Guido. E providenciado pelo Guido. Mônica, deve ter ontem referido exatamente a isso. E o que acontece é só para dizer que eu voltei a tratar esse tema outras vezes com o presidente, dizendo, isso já era campanha, já estamos gravando, e Júlia Gonçalves, infelizmente não foi aquele compromisso, não foi honrado. Ainda tem dívidas e nós temos a dívida continuada. Ela disse, não, vou ver, e mostrou surpresa, queria saber, queria procurar saber por quê. Mônica, em setembro, voltou a se referir, durante um intervalo de uma gravação que eu fiz com ela. E terminou ficando uma coisa que não se resolveu plenamente. E outra vez que foi o tema Caixa 2 tratado mais explicitamente com o presidente, já foi quando ela já nos abordou, ela me abordou primeiro, em setembro, sobre a segurança, se os depósitos, ela se referia a alguns outros depósitos, não exatamente 35 milhões que não foram feitos. Na íntegra, foram feitos de forma segura. É quando Marcelo Odebrecht estava começando a mandar recados de que ia acontecer vazamento, se a Operação Lava Jato não fosse sustada, o escândalo ia chegar, porque ia me atingir, etc. Então foi quando ela novamente me chamou, me tratou do tema e eu com ela, disse, olha, ela me perguntou, João, os depósitos são feitos de forma, eu já me referi a isso, mas só acho que de voltar. Forma segura, eu disse que sim, eu não estava me enganando, por quê? Primeiro, era um offshore, tudo que nós tínhamos. Segundo, eu não imaginava que a Odebrecht tivesse esse emaranhado, esse gigantesco esquema e desarticulado e com utilização dessa maneira, que hoje está claro. Eu imaginava que fosse uma coisa quase exclusiva conosco nesse aspecto. Não imaginava nem que tivesse outros políticos recebendo, nem outros marqueteiros, como eles próprios hoje revelam, que pagavam outros marqueteiros além de mim. Isso está pouco divulgado, mas o senhor sabe que revelaram vários marqueteiros. Isso está se referindo aqui especificamente? Não, isso que saiu da imprensa, Duda Mendonça, etc. E os senhores devem ter conhecimento. Bem, com o presidente Lula tem uma coisa interessante também, que de uma forma bem humorada, ele, a partir das minhas queixas do atraso, ele de vez em quando se encontrava comigo durante muito tempo. E aí me perguntavam, e aí, os alemães têm lhe tratado bem? Os alemães, no caso, eram Odebrecht. Era uma forma que ele queria demonstrar bem humorada e carinhosa comigo, de que ele estava preocupado com as dívidas, que queria ajudar o pagamento. Então isso virou um jargão, de vez em quando ele brincava comigo. E aí, os alemães têm lhe tratado bem? Então esse é outro, não é mais indício, foi um tratamento direto dessa questão. Bem, alguma vez o senhor
frente a uma pergunta dessa, mencionou atraso no pagamento? Sim, eu sempre, como era uma forma descontraída e bem-humorada, e eu queria também ser gentil e carinhoso com eles, sabe, um pouco, mas sempre com problemas. Lá, vamos ver. É a forma natural, bem-humorada e descontraída que o presidente tem em vários temas. Então, uma vez ele se propôs a servir de interlocutor para buscar... Não diretamente, mas isso já tinha na prática, já estava acontecendo, porque quando, algum tempo atrás, eu falo exatamente na campanha dele, ou na própria campanha, na primeira campanha da presidente Dilma, eu chegava para dar o alerta para eles, para o comando, todos, como está, não temos condições de continuar, estou com dívidas enormes, etc, etc. Ele próprio também sabia e dizia que não, vamos ver, ele disse uma vez, vou ver com o Palocci isso, para o Palocci resolver, mas era... O senhor mencionou que em uma dessas ocasiões quem foi que pediu para o senhor ligar para o Emílio? Foi ele mesmo. Foi, mas foi no caso do Maurício Fundes. Ele nunca pediu para ligar para o Emílio para tratar de campanhas brasileiras. Não faço. Eu acho que nesse dia, eu imagino que esse pedido atípico, extemporâneo que ele fez foi pela própria urgência e pela natureza, que era para um amigo dele, um candidato estrangeiro que estava com gente, mas não em relação, até porque existiam os canais próprios. Bem, então, quanto ao Caixa 2, eu acho que é isso. Realmente, hoje eu tenho plena condição que era de conhecimento dos candidatos. Bem. Certo. Com relação ao que o senhor disse ontem sobre a Graça Foster e a intervenção junto à Petrobras, era seguido, o presidente Lula por várias vezes reclamava dela e tentava saber como estavam, passar algum recado para a presidente Dilma? Sim, que é um caso paralelo, que nós vamos falar agora com a questão política administrativa, que pode ter conexões com esse ambiente que a gente está falando, mas seguidamente o presidente Lula, em conversas comigo, eu e ele, que a gente tinha regularmente na sala dele do Instituto Lula, fazia fortíssimas críticas ao trabalho da Graça Forte. Dizia, em soma, que ela era incompetente, não tinha a estatura para o cargo, que não tinha traquejo político nem administrativo, e que era foi um erro profundo da Dilma colocar. Numa ocasião, ele foi ainda mais incisivo. Comigo e disse, olha, eu queria que você dissesse a Dilma que eu tenho recebido aqui uma procissão de empresários que prestam serviço à Petrobras, que vêm reclamar de atrasos sistemáticos em pagamentos de obras que eles fazem. Estão ameaçando parar obras de portos, de refinarias, etc. O senhor comentou isso num outro anexo. Agora, o que é importante é o seguinte, isso foi o que ele falou. Mas hoje, vendo o contexto como um todo, o senhor acha que ele estava reclamando da competência técnica da Graça Foster ou era alguma outra inconformismo dele que seria outra coisa? Eu acho que tinha um pouco de tudo isso. Primeiro, ele tinha, de fato, uma restrição pessoal e administrativa ao estilo da Graça. Segundo, tem um dado que ele disse que os atrasos eram sistemáticos e eram intencionais da Graça. E porque ele sabia que a Petrobras não estava com problema de fluxo de caixa. Então, isso já é outro... Então, ele sabia que não tinha problema de fluxo de caixa. O problema de atraso não era porque estava faltando dinheiro. Não, é porque havia alguma coisa deliberada da Graça. Quando, aí talvez eu responda melhor, se eu der a sequência de acontecimentos. Eu, como tinha recebido, 2 dias depois, eu fui jantar com o presidente no Palácio da Alvorada e disse, obviamente, o presidente Lula disse isso, se queixou profundamente da Graça, disse que relativo a tudo isso, ela disse, olha, as queixas dos empresários, eu sei por quê, porque elas existem, essas queixas, porque a Graça está colocando ordem na casa. A Graça está lá, por determinação minha, para acabar com a esculhambação, foi o termo que ela usou. Não me esculhambação é a corrupção? Eu imagino, hoje eu vejo que é um conjunto disso. Na época eu imaginava que fosse desorganização e também algum uso político que tivesse feito lá. Então, e ela disse ainda, aproveitou, eu me lembro exatamente, que contextualiza, ela disse, olha, as críticas que o Lula faz à Graça são tão injustas como algumas críticas que hoje a imprensa está começando, foi a época do passadinho, dizendo que as irregularidades na Petrobras, eu sou responsável
por essas irregularidades. E usou uma frase que deixou algo que dizer, será que eles não enxergam o que estou arrumando na casa? O canalha do Paulo Roberto Costa falou isso para mim, fui eu que tirei. E a graça, e foi demitido por mim. E a gente está remanejando muita coisa lá. Então, não passou disso a informação. Hoje, vendo de trás para diante, obviamente existia um trabalho de saneamento que ela poderia estar fazendo ali. Na época não tinha a ideia da dimensão do que era a Copel. Nem sei se ela tinha ela própria dimensão do problema. Então, o senhor, então, diante desse comentário do Lula, fica, não sei a impressão que o senhor teve, mas os empresários estavam reclamando com o Lula dessa atraso. Estavam reclamando. E quando eu dizer que eu acho que é uma soma de várias coisas, um dos motivos também que ele colocava, que ele falou explicitamente, dizer, olha, diga a Dilma, se pararem, usou um palavrão que ele fala muito palavrão, se pararem essas obras, ela vai ter um dano na campanha grande. E você, que é um marqueteiro, vai sofrer isso também. Você vai ter que ir para a televisão, fazer programas e programas explicando que a Petrobras, que nós vendemos com eficiência, etc. Tal, e que foi um dos motivos da minha eleição, na minha reeleição, que não sei se recorda, a Petrobras era um fato constante. Nós vendíamos o imaginário fortemente, tanto que a Petrobras. Quando depois eu vi o que estava acontecendo hoje, na Petrobras, e todos, a coisa para mim é uma surpresa, porque a Petrobras a gente vendia como empresa de grande eficiência tecnológica, como exemplo de gestão, como um eixo, um esteio do desenvolvimento do país. E o Lula mandou pedir para o senhor passar esse recado para a Dilma, mas ele mesmo, por que ele não foi falar com ela? É uma boa pergunta. O presidente Lula, raramente, na maioria, eu convivi muito com ele, e ele sempre utilizava esse artifício de não falar diretamente certas coisas constrangedoras para as pessoas. Então ele sempre mandava recados. Isso quem conviveu com ele sabe disso. Dificilmente ele chegava, se bem que em alguns momentos eu sei que ele teve conversas duras, não para dizer como dizendo, mas quando ele podia utilizar pessoas de confiança, ele mandava os recados. E nesse caso, como eu estava já na pré-campanha, e nós estávamos, eu tinha contato com os dois, acho que foi esse o motivo que ele não falou. Certo. É só um ponto final, com relação às campanhas internacionais de papel da Odebrecht. O senhor aceitou fazer todas as campanhas que a Odebrecht lhe pediu? Não. É bom, inclusive, tratar desse assunto. Pelo menos duas campanhas importantes para a Odebrecht eu me recusei a fazer. A campanha de reeleição do presidente de Gana, na África, o John Mahama Dramani, que eles insistiram, posso até dar mais detalhes sobre isso, e a campanha de reeleição, do que seria a campanha de candidatura do ex-presidente Alan Garcia no Peru. Eles insistiram profundamente. E isso foi em 2015 ou 2014. Eles, no caso do Odebrecht, quem era o seu Nesse caso foi o Ernesto Bayardi, que era o diretor de África. O diretor de África, e uma pessoa por cada campanha de Angola, foi um dos diretores que eu tive uma aproximação maior durante a eu nunca tive aproximação com diretores dentro do Brasil, pessoalmente, mas por razão logística, e para mim, Angola, o Ernesto Bayardi. E no Panamá, quando eu fiz a campanha de Panamá, que era de José Domingos Arias, estabeleci uma relação mais próxima também com o diretor da Odebrecht no Panamá, que era André Rabelo. Então, esses contatos com o Ernesto Bayardi. E eu me recusei, e houve uma pressão ao ponto, isso já, eu estava em Nova York uma vez, eu digo, olha, e falo seriamente, eu achava que era um risco também fazer essa campanha, e o principal motivo era a Lava Jato já estava em atividade. E se o senhor fizesse, ia ser nos mesmos moldes? Seria porque não podia ser diferente, até porque essas campanhas, o apoio, como aconteceu a campanha em Angola? Eu já expliquei. Uma parte foi paga oficialmente pelo partido, tudo direitinho, conhecido, com tudo, e outra parte por fora pelo Odebrecht. Quando a campanha na Venezuela também foi uma parte de fornecedores locais, do partido, e outra parte por empresas brasileiras. No caso de Alan Garcia, foi a mesma coisa. Sim, mas só dizer que o Ernesto Bayardi chegou a sugerir que eu então fizesse uma reunião em Nova York para receber a delegação de Gana, que eles inclusive estavam indo para lá por outro motivo, reunião, dar uma reunião internacional, e eu me recusei. Eu não vou fazer, não posso ficar enrolando até que aconteça. Então, do ponto de vista da Odebrecht, também não
Não recebi. Eu recebi E no caso da campanha do Peru, quem foi o interlocutor da Odebrecht? Ernesto Baiardi também. Aproveitando porque o Baiardi era do Peru, mas ele tinha morado, o Ernesto foi diretor no Peru também. E é casado com uma peruana. Então ele tinha relações, de alguma forma, e utilizaram provavelmente ele como porta-voz desse pedido. Era uma campanha importante, mas eu decidi não fazer. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de complementar? Não, acho que praticamente esgotamos os principais temas. Tá, então, para concluir, só lembrando que algumas passagens a gente fez algumas demandas de documentos, de pesquisas, queria que os advogados tentassem providenciar isso. Se o senhor lembrar de alguma coisa que ficou, alguma lacuna que o senhor não lembrou aqui nessa ocasião, um fato muito importante que o senhor acione os seus advogados e nos comunique o mais rápido possível. Sem dúvida. Para a gente tomar um comportamento. Sem dúvida. Eu farei com toda a presteza. Eu acho que é isso. Então vamos encerrar o tema de colaboração número 10.